Olá, Silvio, como você está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Como vai você? Tudo certo. E a notícia quente que eu comentei ali no início do programa e que acaba de chegar, inclusive, está sendo divulgada pela jornalista Júlia do Alibe, da Globo News, é a de que a Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro a depor no inquérito que investiga esse grupo de empresários que divulgou fake news sobre o processo eleitoral. Esse depoimento, inclusive, estaria marcado para o dia 31 de agosto, quinta-feira da semana que vem. Como que você vê essa intimação de Jair Bolsonaro nesse momento, Silvio? Olha, as pontas estão se juntando, né? Quer dizer, nós já sabemos de fato que houve uma máquina de difusão de fake news patrocinada pela família Bolsonaro. Quem cuidava disso era o filho mais novo, né? O Carlos Bolsonaro, né? E isso influenciou muito as eleições, foi um elemento diferenciador, vamos dizer assim, da campanha do Lula, que não fez isso, né? E tem todo o know-how da manipulação pela segmentação, pelo algoritmo. Eu vejo que, na verdade, está se confirmando uma coisa que todo mundo já sabia, né? Que era o próprio governo financiando influencers, produzindo as notícias falsas que tentava manipular a opinião pública. Eu acho bom que isso tenha aparecido e, de fato, o Jair Bolsonaro está com muitas pontas, não é só essa, né? Sendo juntadas e eu penso que não vai escapar muito de ir para a cadeia, não. Viu? Tem várias pontas que levam para isso. E já é tarde, num certo sentido, porque já estamos Sim. com 7 meses de investigações, né? E até agora não houve nenhuma grande movimentação junto à família Bolsonaro. Você tem generais que começam a ficar mais implicados. Essa é uma outra Sim. questão que merece atenção, depois a gente pode falar disso, né? Quer dizer, mas a família Bolsonaro, por enquanto, está muito quieta e está preservada nesse momento, né? O que eu tenho ouvido de analistas com quem eu converso é que talvez falte materialidade para uma prisão de Jair Bolsonaro, inclusive. Nesse momento, poderia ser uma prisão preventiva por conta de possivelmente ele estar interferindo em investigações. Mas que faltam provas, talvez, mais concretas para que uma prisão fosse feita. É a sua opinião também ou não? Não estou muito convencido disso, não, né? Eu acho que já há elementos, por exemplo, na questão da pandemia, né? Há Sim. uma série de comprovações que podem levar a incriminar o Jair Bolsonaro, o general Pazuello, que é outro general que estava numa história enrolada, né? Que sumiu do mapa. Cadê o Braga Neto? Cadê os líderes desse processo de oposição, não é? O Heleno, onde é que eles estão? Eles estão quietinhos, né? Quer dizer, e provavelmente eles têm que ser chamados também. Então eu não vejo muita surpresa nisso. Não. Vamos ver. Vamos ver, pois é. Em relação ao acompanhamento da CPMI, né? A gente teve na semana passada o hacker, o Walter Delgatti, também com várias informações em relação a Jair Bolsonaro, né? Então, ao pedido para que ele assumisse a autoria de um grampo de Alexandre de Moraes e que ele, inclusive, daria um indulto para o hacker caso ele tramasse, né, contra a democracia. E tem essa questão que é muito importante, que você já suscitou agora, que é a relação do hacker junto com os militares, junto com o Ministério da Defesa, né? Que eles teriam juntos ali pensado em formulações para questionar as urnas eletrônicas. Como que você vê? Eu vou discutir, inclusive, mais para frente com a Ana Penido, nossa próxima convidada, essa questão do envolvimento dos militares nesses escândalos todos. Mas quero te ouvir sobre isso também, porque é muito escancarado esse envolvimento, né? A gente divulgou uma pesquisa ontem, inclusive, sobre como a confiabilidade nas Forças Armadas caiu nesses últimos tempos. E isso tudo tem a ver, talvez, também com esse envolvimento em casos de corrupção das Forças Armadas. Sim, de uma certa maneira geral, houve uma queda muito importante da valorização das Forças Armadas pela sociedade civil, né?
Ontem ou anteontem sai uma pesquisa da Quest, né, que mostra o prestígio dos militares muito criticado, com um nível um terço a menos de prestígio do que tinha antes. Quer dizer, há uma progressiva compreensão de que não está se tratando apenas de posições ideológicas diferentes. Há uma intervenção política a partir dessas posições ideológicas que o Exército jamais poderia ter assumido, né? Então, se nós formos olhar com atenção esse processo todo, né, estamos na iminência de ver se vai haver uma culpabilidade e uma penalização de generais ou não, né? E isso é uma tradição histórica do Brasil. Quer dizer, ele sempre passou por cima dessas questões, né? Os generais passaram impunes até agora, né? E nós temos que ver se essa nossa democracia aguenta o tranco, no sentido de poder penalizar. Bom, nesse fim de semana mesmo, houve uma visita dos 3 chefes das Forças Armadas ao Lula, né? Com uma agenda que não ficou clara qual era, né? Há um discurso oficial dizendo assim, não, os generais se comprometeram, o almirante, enfim, quer dizer, os que foram lá, se comprometeram a desideologizar o Exército e transformar ele numa força a serviço da Constituição. Muito bem, esse é um discurso geral, né? Mas o que eles foram fazer lá no fim de semana, né, numa agenda especial criada pelo Múcio, pelo ministro da Defesa, para que o Lula encontrasse com os 3 chefes das Forças Armadas? É que estamos na iminência de ver algum tipo de criminalização de generais, porque eles na CPMI aparece isso, na CPI da saúde, da pandemia, apareceu isso. Quer dizer, em vários momentos você vê, né, que as Forças Armadas não só têm uma posição claramente pró-Bolsonaro no seu conjunto, né, como estão desrespeitando a Constituição. Então, isso aí é um problema. E é um problema que precisa ser administrado, porque se deixar passar em branco, eles continuam achando que têm o poder de fazer o que bem entendem, né? Então, é preocupante. Aliás, deixa eu já inserir isso aqui. Esse é o tema do programa Le Monde Diplomatique Brasil de hoje, né? Vocês vão discutir se os generais golpistas vão para a cadeia, é isso? É isso. Nós estamos chamando um especialista em Forças Armadas, né? Uma pessoa que tem acompanhado há muitos anos a evolução dos quartéis, né? E estamos levantando umas questões para ele responder nesse nosso papo. Quer dizer, os generais vão para a cadeia mesmo ou não vão, aqueles que forem golpistas? Porque talvez o Supremo Tribunal Federal queira avocar para si esse tipo de julgamento para tirar das mãos do Supremo Tribunal Federal e penalizar de uma maneira muito mais suave, vamos dizer assim, aqueles que se envolveram. Então há toda uma discussão sobre se a lei vale para todos ou se ela vale só para aqueles que não são generais. Mesmo os tenentes-coronéis, quer dizer, tem alguns aí que já estão presos, mas há, de fato, um movimento muito forte de identificação dos responsáveis do 8 de janeiro, do contrabando de joias, do contrabando de cocaína, enfim, quer dizer, tem muita coisa que está sendo levantada, né? E é bom que os generais tenham essa presença e esse discurso de que vão disciplinar as Forças Armadas, porque está aparecendo que há uma banda podre no Exército que tem um poder razoável, né? Uma banda podre no sentido de não obedecer à Constituição e de tramar um golpe, né? Aliás, aqueles 17 mil e-mails que acabaram sendo identificados na lixeira, né, do Ministério, né, eles também trazem informações desse tipo, eles também envolvem generais, né, e há elementos que vão se acumulando. Daqui a pouco você tem um processo muito forte. Inclusive, olha, tem uma informação muito interessante que saiu recentemente de que havia uma reunião secreta entre o Augusto Aras, da PGR, e a sua assistente, a Lindora Araújo, sim, e o Bolsonaro.
numa agenda escondida, sem que houvesse registro no palácio disso. E você fica acompanhando que logo depois desses encontros há medidas que afastam o perigo de ser incriminada a família Bolsonaro, dele ser processado e tudo mais. Quer dizer, de uma certa forma, essa informação também queimou o filme do Augusto Aras na sua pretensão de renovação do mandato, né? Ainda falando sobre essas investigações relativas a Jair Bolsonaro, Silvio, eu fico me questionando se a CPMI conseguirá avançar frente ao que tem feito a Polícia Federal realmente, né? Porque havia uma expectativa muito grande, inclusive, da própria CPMI chamar Bolsonaro para depor, para, com base nessas informações que já obteve, questionar o ex-presidente. Mas parece que a Polícia Federal está sempre alguns passos adiantada em relação às investigações da própria comissão, né? Como que você vê o destino aí da CPMI diante desse cenário que a gente tem? Controverso, porque inclusive há uma composição muito heterogênea dentro da CPMI, né? Quer dizer, hoje em dia há uma maioria que se converteu na maioria governista, né? Mas isso não elimina a mobilização dos bolsonaristas da extrema-direita. Eu acho que vai haver um relatório bastante razoável, né, no sentido de apontar as incriminações e as responsabilidades, né, mas isso já foi feito na CPI da Saúde. Né, e depois não aconteceu nada, terminou em pizza. Né. O que aconteceu com as conclusões da CPI da Saúde? O temor é que a gente tenha mais uma CPI, essa CPMI, né? Sim. E uma conversa por trás, nos bastidores, que tente resolver a coisa sem que haja uma grande, um grande impacto sobre as Forças Armadas. Entende? Né? Então, é para ver. Eu acho que o relatório vai sair bom, né? Mas eu tenho a impressão que as consequências resultam da situação política e dos acordos que eventualmente se venham a fazer. Né?